A gente muitas vezes está querendo o céu e ele está querendo nos trazer para a realidade da terra, de transformar onde nós estamos. Então, se você quiser entender reino com uma cultura cristã, você vai perder muito. Você precisa entender cultura judaica, você precisa entender o cenário histórico, para que você, entendendo a cultura, possa se mobilizar dessa maneira. Vamos lá, galera, estamos começando uma aula. Hoje eu vou falar sobre cultura e impacto social no reino. Estamos começando também uma playlist aqui no nosso canal do YouTube chamado Go Deeper. A gente tem se conectado com muita gente através dos nossos encontros online, através da galera que segue a gente no Instagram, mas surgiu a necessidade de uma vez por semana a gente postar aqui uma aula, um conteúdo mais profundo. Se você quer receber todas as semanas esse conteúdo, aqui embaixo vai ter o link da descrição, que você vai poder participar do nosso canal no Telegram. Lá você vai saber em primeira mão todos os conteúdos profundos. Nosso objetivo aqui é falar um pouco mais sobre reino como impacto na sociedade. Se você, de alguma maneira, é um cristão que deseja trabalhar por um propósito maior, quer ajustar a tua trajetória, trabalhar full time por um propósito no reino, essas aulas vão te ajudar muito. Então, antes de começar, eu quero dar uma rápida introdução. A gente tem um curso online que a gente explica de maneira mais aprofundada sobre tudo isso, só que tudo começou não no online, começou numa imersão que nós fazemos na África do Sul, na nossa base, chamada Base 33, e essa base, em 2016, nós começamos a dar aulas falando sobre um novo modelo missionário, que a gente ensinava bastante sobre a questão de atuar de forma prática, impactando esferas da sociedade. Com essas turmas, muitas pessoas começaram a ser despertadas por um propósito e começaram a ajustar as suas trajetórias. Então, de maneira muito natural e orgânica, a gente começou a dar mentoria e apoiar essas pessoas de forma mais prática. Eu tenho visto que no Brasil muita gente tem falado de impactar a sociedade, tem falado de reino nesse contexto mesmo, de um avivamento social, de desenvolver mesmo relevância. Mas ainda a gente sente falta da questão prática, de como fazer isso, como eu saio de uma situação que talvez eu não tenho nada, eu não sei como começar um projeto, eu não sei como ajustar minha vida como um funcionário, como um prestador de serviço ou gerar um negócio no reino. Então, antes de você entrar para a ação, a gente precisa colocar alguns fundamentos, algumas camadas, e foi exatamente o que aconteceu comigo em 2015. Eu já, de alguma forma, falava sobre reino, mas como a maioria dos cristãos falam, ou seja, sobre o lugar futuro onde nós vamos um dia, eu já falava sobre isso, eu pregava, porém, eu não entendia muito a questão do presente, de como trabalhar para trazer Jesus de volta, como trabalhar impactando mesmo, sendo uma resposta para aqueles que precisam. E eu vivia em dois mundos paralelos. Eu tinha o meu trabalho, trabalhava numa multinacional, tinha um ótimo salário, uma boa posição, mas eu era completamente frustrado de segunda a sexta-feira, porque eu me via numa condição de somente trabalhar por dinheiro, tendo uma capacidade descomunal de poder impactar a sociedade. Então, durante um período de trabalho comercial, eu tinha a satisfação só quando eu tinha grana, quando eu tinha meu salário, mas na maioria do tempo eu falava, cara, eu estou trabalhando aqui sem um propósito que realmente esteja alinhado com o reino. Só que as noites e os finais de semana, onde eu servia na minha comunidade de fé, eu era bastante realizado. Até que, em maio de 2015, o Senhor me deu esse entendimento que tem a ver com uma mentalidade de reino que impacta a sociedade. Dali começou uma revolução, comecei a falar em todos os lugares e as pessoas começavam a receber isso e ajustar suas trajetórias. Então, com todo esse processo, surgiu essa escola na África do Sul. O nosso mentor já estava desenvolvendo esse projeto lá há 7 anos e a gente chegou para colocar esse conteúdo mais prático a respeito de trabalho, a respeito de empreendedorismo, a respeito de você ajustar a trajetória. Então, estou dando só essa introdução para dizer que isso também aconteceu comigo e provavelmente aconteceu com você. Se você está assistindo esse vídeo até agora, se você se interessou por esse tema, é porque provavelmente você também tem o desejo de ajustar a tua vida para trabalhar por algo que realmente impacte o reino. Traga Jesus de volta, faça algo mais relevante. Só que o que aconteceu? Que nessa trajetória a gente começou a entender que a gente precisava ensinar para as pessoas o que a gente estava vivendo de maneira mais didática. Foi nesse momento que eu comecei a me deparar com esse entendimento que são
conhecimentos do reino de forma mais prática. Então vamos lá, eu quero ler um texto para começar, que é Mateus 4. Mateus 4, 17 fala assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a primeira mensagem, essa foi a primeira vez que Jesus ele falou sobre isso. E daí depois, no versículo 23 fala: e Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em sinagogas e pregando o evangelho do reino. O que aconteceu foi que quando eu comecei a me deparar com todos esses textos onde Jesus fala sobre o reino, eu comecei a falar, uau, mas ele só fala sobre isso. A primeira pregação foi isso, depois ele foi para Galiléia, depois se você for ver lá em Mateus 9,35, ele também foi para todas as cidades falando sobre isso, e em 24,14 fala que quando esse evangelho, quando esse entendimento for pregado e testemunhado, chegará ao fim. Então, do começo ao fim, esse é o objetivo. Eu falei, cara, mas o que acontece que as pessoas muitas vezes não entendem isso de maneira mais tangível? Foi quando eu comecei a me deparar com isso aqui. Quando a gente vê, a maioria de nós como cristãos, o entendimento que tem, as pessoas elas têm um entendimento futuro, a grande maioria tem um entendimento futuro, e esse entendimento futuro pode variar dependendo da linha teológica, da linha de estudo. As pessoas podem enxergar isso como pós-arrebatamento, momento milenar, tem várias terminologias que eu não vou me apegar aqui a uma linha específica. Mas a questão é, se você perguntar para a maioria, o que é reino, a pessoa vai falar um lugar futuro, onde a gente vai reinar com Cristo. Beleza, isso está certo, eu creio nisso também, mas pouca gente tem facilidade para entender uma realidade presente. Quando eu estou falando presente, eu estou falando terra, eu estou falando aqui, estou falando do teu trabalho, a tua vida. E quando as pessoas pensam em momento presente, normalmente elas pensam numa coisa mais subjetiva, assim, uma coisa que é difícil de ser tangibilizado. Por exemplo, é você pregar para as pessoas sobre Jesus, é você levar pessoas a uma fé, porque foi assim que a gente aprendeu. Então, a gente acabou duplicando muitas vezes algo sem entender de fato se é realmente isso que ele fez. E na realidade não foi isso que ele fez. Se você for ver os evangelhos sobre Jesus aqui em terra, ele não pregava sobre si mesmo, ele pregava sobre um reino. O objetivo dele é estabelecer essa realidade dos céus na terra, essa realidade de justiça, paz e alegria. E consequentemente as pessoas elas criam nele, porque é fácil, quando você fala sobre algo que é real, que é tangível, que é palpável, algo que as pessoas veem, elas querem saber mais sobre a nossa fé, sobre o que nós queremos. Então, quando você fala de reino, naturalmente as pessoas chegam a Cristo, a graça e tudo mais. A questão aí a maioria enxerga de maneira muito subjetiva, enxerga de maneira assim, são os valores, é você ter fé, é você falar, mas não de forma prática. Então a gente vive essas realidades de dois mundos, né? Então, de segunda a sexta, é o meu trabalho, do meu jeito, para o meu salário. E por mais que a gente ainda queira falar assim, não, mas o meu trabalho é do Senhor. Isso é muita conversa na realidade, porque o teu salário, o teu tempo acaba sendo para você, o percentual é muito pequeno que de fato nós direcionamos para estabelecer uma realidade aqui de reino. Então, quando eu comecei a orar e buscar entender sobre isso, o Senhor me falou uma coisa: as pessoas elas têm dificuldade de entender o reino porque falta o quê? Conhecimento. Oséias, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu comecei a tentar entender, mas conhecimento de quê? E me veio claramente esse entendimento de esferas, de pontos específicos que nós precisamos buscar ter mais conhecimento. E o primeiro dele, que é o que eu quero falar aqui, é sobre cultura. Porque quando você não entende uma cultura de reino, quando você não entende exatamente o que alguém quis dizer para aquela esfera, para aquele momento, você perde muito em relevância. Então, quando Cristo ele começa a falar sobre o reino, qual era o contexto? Então, quando você quer estudar cultura, você tem que ir para o cenário histórico, você tem que ir para o cenário cultural. Então, qual era o contexto? O contexto é Roma, como império, estava subjugando Israel, o povo de Deus. Então, o povo de Deus,
eles estavam sendo dominados por um modelo de reino, que era um modelo imperialista, mas sim, tinha uma pessoa que representava como rei, que era César. Então, quando ele vira e fala sobre eu venho trazer um novo reino, não tem a ver com aquela mentalidade que nós muitas vezes temos quando ouvimos isso dentro de uma comunidade de fé. Porque nós, quando recebemos isso, pensamos de maneira subjetiva, pensamos em céu, pensamos em anjo, pensamos numa realidade muito assim, difícil de ser entendida. Porém, quando ele falou, a realidade era de fato um reino. Então, quando eu entendo a cultura, eu começo a, de alguma maneira, ser mais específico e prático. Então, vamos dar mais exemplos para você entender essa questão de cultura. Então, primeira coisa, as palavras que Jesus ele usou eram palavras que você não encontrava na Torá, que eram o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros, os principais livros judaicos, né? Então, o que acontece? Ele falou palavras que traziam um novo entendimento, mas que já existiam. Então, quando você vai estudar algum texto, o princípio básico para você estudar é um princípio chamado de princípio da primeira menção. É você olhar qual foi a primeira vez que aquilo foi dito, né? Porque quando você pega a primeira menção, você consegue entender o sentido original e, a partir dali, você começa a entender o que ele está querendo dizer nas próximas menções. Então, por exemplo, vamos pegar algumas palavras, né? Então, a primeira palavra, evangelho. Essa palavra evangelho, ela era usada por Roma. Roma, quando iria dominar uma cidade, uma região, um país, qual era a estratégia? A estratégia era um pouco diferente de outros povos que colocaram o povo de Deus em cativeiro. Normalmente, os povos antigos, eles tinham uma cultura de pegar, entrar com uma violência, assim, no contexto de matar mesmo toda aquela população e começar algo do zero, ou matar todos os homens e deixar só crianças e mulheres. Só que o povo romano, eles tinham uma inteligência diferenciada, por isso que eles foram aqueles que conquistaram mais povos em regiões, né, geográfica mesmo. O que eles faziam? Eles entravam com uma certa violência, claro, para dominar o governo daquele lugar, o exército daquele lugar, mas a partir do momento que aquilo estava sob controle, eles pegavam e eles chamavam um grupo de pessoas que eram aqueles influenciadores para transformar uma cultura. E depois que eles começavam a entrar e começar iniciativas específicas, eles mandavam os evangelhos para aquele povo. E o que era o evangelho? Era nada mais nada menos do que um informativo. Então, era como se fosse um informativo dizendo, olha, agora a segurança melhorou por causa de Roma, olha, agora a educação melhorou por causa de Roma. Então, vários pontos, obviamente que eu estou tentando trazer para a nossa realidade atual, mas era exatamente assim que eles convenciam aquele povo que ficar sob o domínio de Roma era melhor, era como se eles falassem, não, realmente agora tudo melhorou, poxa, com Roma é melhor e tal. Dessa maneira, aquele povo, eles não se rebelavam no futuro. Então, com aqueles modelos de domínio antigo que eu disse, que você mata os homens, deixa a mulher e criança, provavelmente no futuro há um ódio, algo enraizado, que aquele povo que cresceu vai querer depois de novo assumir o controle, e daí fica uma coisa perpétua. Com Roma era muito mais fácil, porque eles convenciam. Quando você é convencido que aquela cultura é melhor, não tem mais nenhum esforço a ser feito. Se você já está praticamente sob aquele domínio. Então, quando Jesus ele fala evangelho, essa palavra não era utilizada dentro do contexto judaico. Então, por que você precisa saber disso? Porque aquela palavra tinha muito mais sentido dentro do contexto ali sociológico, dentro do contexto da sociedade, do que um contexto sobre religião. Se hoje, sinceramente, alguém te perguntar, tá, o que é evangelho? A maioria vai falar, não, são os 4 primeiros livros da Bíblia, Evangelho é a Escritura, e as pessoas elas não vão receber no mesmo entendimento. Por quê? Simplesmente porque a nossa cultura é cristã.
Então, se você quiser entender reino com uma cultura cristã, você vai perder muito. Você precisa entender cultura judaica, você precisa entender o cenário histórico. Tá, Rafa, mas o que isso tem a ver com o impacto na sociedade? O que tem a ver isso com eu trabalhar por um propósito maior? Isso tem muito a ver, porque quando ele vem e fala, olha, quando o evangelho do reino, ele começa a falar, ensinar coisas, ele está dizendo, ele está literalmente ensinando coisas práticas para que a gente viva uma vida que impacte ao nosso redor, impacte a nossa sociedade de forma bem mais prática e menos subjetiva. Tá, mas o evangelho ainda é difícil de entender só com esse exemplo. Vamos usar outro exemplo? Outro exemplo, igreja. A palavra igreja, né? Eu vou fazer uma aula mais profunda só falando sobre igreja. Mas aqui para você entender, igreja, a origem é eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Quando você vai, princípio da primeira menção, quando foi falado, Mateus 16, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Antes disso, não existia, nunca foi falado. Quando a gente pensa em igreja no Antigo Testamento, a gente ainda até usa alguns exemplos. A gente fala, não, porque o modelo de igreja era tipo templo, tabernáculo, sinagoga. Não, nada disso tem a ver com eclésia. Por quê? Tabernáculo era um lugar completamente diferente do modelo do que Jesus veio estabelecer depois como igreja. Tabernáculo e templo era um lugar de sacrifício, onde uma vez por ano Deus falava através do sumo sacerdote, então não tinha esse objetivo específico de comunhão, de edificação, de transformação. Então, quando ele fala eclésia, existem muitos historiadores, eu não tenho como confirmar aqui, batendo o martelo 100%, mas existem muitos historiadores que dizem que eles estavam na frente de uma eclésia romana. Isso mesmo. Se você for estudar, a eclésia, ou seja, a igreja, é um conceito grego. Começou na Grécia. Então, o que era a eclésia? O que é a igreja grega? Não tem nada a ver com religião. Era uma assembleia de um povo específico de pessoas que estavam ligados a governo, que estavam ligados a uma linhagem específica, pessoas bem financeiramente, que se juntavam com uma assembleia para ir para fora transformar as sociedades no contexto de grupos que eles estavam absorvendo, que eles estavam conquistando. Depois que Roma dominou o Império Grego, eles utilizaram e mantiveram esse mesmo conceito de eclésia. Mudou um pouquinho, porque a eclésia grega era só para um povo que nascia ou vivia numa região específica. A romana não, eram pessoas influentes, eram pessoas que, sim, tinham uma linhagem, era um grupo seleto de pessoas, mas a eclésia romana tinha esse único objetivo, que era entrar num lugar que eles dominaram, e aquela assembleia era chamada para fora, para ir e transformar uma cultura. Não o único objetivo, mas o principal objetivo. Por isso que é eclésia, chamados para fora. Agora, Rafa, mas o que é isso? Está dando aula de história? Não, gente. O que eu estou querendo dizer para você aqui, presta atenção, que se você não entender a cultura, o contexto do que Jesus ele quis ensinar, a gente com a cultura cristã nasce muitas vezes ou recebe a Cristo numa igreja dentro dos moldes atuais, e eu não tenho nada contra os moldes atuais, eu sou um pastor também, cuido de uma expressão de igreja, mas o que eu quero dizer é, o que nós vivemos e aprendemos nos dias atuais é completamente diferente do cenário ali de Cristo. Então, quando ele está falando sobre venho trazer o evangelho do reino, ele fica 3 anos falando sobre reino, falando de um monte de coisa, e depois ele vira e estabelece a igreja e fala, dá-te as chaves do reino. Ou seja, a igreja estabelecendo o reino. Só que será que a igreja que ele falou naquele tempo tinha a ver com o que nós vemos hoje? É muito diferente. Ele estava na Cesareia de Filipo. A Cesareia de Filipo era a cidade satélite para a transformação de Israel para o modelo de cultura romana. Então, historiadores mostram que até a arquitetura, tudo que estava dentro daquele enredo, era para transformar, mudar mesmo a realidade. Então, quando ele vem e fala que está estabelecendo uma igreja, você entende que com a cultura, quando você entende isso, é diferente.
O modelo é o grupo de pessoas que vai transformar uma cultura, que vai transformar uma sociedade, que vai fazer com que as pessoas pensem diferente. Só que a diferença da Eclésia Romana é que era um grupo seleto, de preparados. A Eclésia de Cristo, um grupo aberto de pessoas que Deus escolhe não preparados e depois Ele prepara. Eclésia Romana só para ricos, Eclésia de Cristo para todos, inclusive pobres, os rejeitados, aqueles que eram, enfim, os leprosos, as viúvas, os órfãos. Então, segundo ponto para você entender aqui, cultura, a igreja, né? Agora, vamos falar da palavra apóstolo. Beleza, os apóstolos, hoje se eu te perguntar, o que são apóstolos? Você vai falar, são os discípulos, são os 12. Hoje a gente, quando vai estudar, a gente pega só a origem da palavra, enviado, e a gente trata esse conceito dentro da cultura cristã e a gente, de novo, perde muito em nível presente, em nível de aspecto social, transformação, cultural e tudo mais. A palavra apóstolo você não encontra no Antigo Testamento, você não encontra na Torá, você não encontra em nenhum lugar. Então, o que era um apóstolo? Aonde que existia esse conceito? Também era um conceito romano. Isso mesmo, talvez você nunca imaginou nisso, mas historiadores têm nos mostrado que o termo apóstolo era um termo utilizado para como se fossem generais que iam na linha de frente do Império Romano. Aqueles que eram os responsáveis, de fato, de trazer a evangelização da cultura. Só que quando eu falo evangelização, não estou falando de religião, eu estou falando de convencer as pessoas sobre aquela cultura. Só que eles eram os enviados, eles eram a linha de frente. E depois vinha a eclésia, que eram arquitetos, advogados, os melhores para mudar e modelar aquele ambiente satélite que iria ser transformado. Então, quando Cristo pega os 70 e seleciona 12 e fala, agora vocês são os meus apóstolos, você está entendendo o que as pessoas estavam pensando? É isso mesmo, eles estavam pensando que ele estava montando ali um motim, ele iria fazer uma rebelião, iria tomar o Império Romano à força em guerra. Porque eram palavras que estavam querendo dar a entender isso. Eu estou trazendo o evangelho, que era o que Roma fazia, estabelecendo a igreja, levantando apóstolos, que eram como se fossem generais da linha de frente. Você está entendendo que isso tudo tem menos a ver com religião e mais a ver com transformação social? Só que qual foi a grande diferença? A diferença é que o reino dele, a arma não eram armas com que leva sangue, que matam pessoas. Não, a arma dele era o amor. A arma dele é, de fato, a realidade dos céus na terra. Mas isso não invalida aquilo que ele estava querendo fazer. A gente, muitas vezes, está querendo o céu e ele está querendo nos trazer para a realidade da terra, de transformar onde nós estamos. Talvez você está assistindo essa aula e ainda tem aquela mentalidade, aquele paradigma apocalíptico, né? Então, mas se tudo vai piorar, para que eu vou fazer alguma coisa para melhorar? Cara, na boa, Deus não perdeu a esperança na terra. Ele enviou o Filho dele. Jesus não perdeu a esperança, ele deu a própria vida por nós. Então a palavra fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu. Então nós não podemos perder a esperança. Deus está nos chamando para sermos agentes de transformação, para que você seja um agente de transformação, para que você, entendendo a cultura, possa se mobilizar dessa maneira. Então, o que eu quero trazer aqui de encerramento para essa aula a respeito de cultura, e quando eu falo aula, eu estou falando aqui o nosso Go Deeper, né? Aqui não é um curso. Estamos aqui na nossa playlist Go Deeper no YouTube, para você que quer ir mais fundo. Go Deeper significa ir mais fundo. Nesse contexto, eu senti de falar sobre cultura e impacto na sociedade. Se você quiser entender reino com a tua cultura cristã, você só vai querer levar religião para as pessoas. E parece, quando eu estou falando, que eu estou sendo crítico. Eu não acredito em ser crítico. Crítico só fala. Eu estou falando sobre ser um construtor, um agente de transformação. Então, muitas vezes nós queremos esperar esse momento futuro e nós não fazemos nada no presente. Mas entenda, Mateus 24:14 fala que quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações em testemunho, a palavra em testemunho, existem muitas crenças específicas, linhas teológicas, porque a origem do em testemunho
Tem muitas pessoas que falam que é em sacrifício, então só acha que é só sacrificar. Não, é ser um testemunho vivo mesmo. Então a questão é, o pregar é importante. Agora, será que você está de fato ajustando a tua vida, a tua carreira para gerar justiça, paz e alegria? Então a gente precisa entender que o que Jesus ele falou era muito mais presente. Rafa, me dá mais exemplos relacionados a essa questão da cultura, do reino ter mais a ver com transformação social. Quando ele fala sobre o resumo dos 10 mandamentos, ele fala primeiro, amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Só que daí as escrituras nos mostram que tinha um estudioso, um fariseu, que perguntou para ele algo prático. Tá, mas como assim amar o meu próximo? Me explica melhor isso. E quando ele quer saber sobre isso, ele dá o exemplo do samaritano. Ele fala, olha, tinha um homem que ele estava ferido na rua e passou lá um sacerdote e não fez nada. Daí passou um levita e também não fez nada. Mas passou um samaritano, olhou, viu, limpou a ferida, levou ele, pagou a hospedagem. O que é isso? Daí ele vira e fala para o cara que estava perguntando sobre o que significa esse segundo mandamento de amar o próximo. Ele fala, então se você quiser amar o próximo, faz como ele. Isso é muito profundo, porque se a gente for tentar entender mais detalhes, o samaritano, inclusive, era o povo inimigo do povo israelita. E ele faz mesmo um confronto ali, um quebra de paradigma. Ele fala, faz igual ele. Ele não falou nada espiritual no contexto assim, místico. Ele falou de algo prático, entendeu? Mateus 25, 42 fala, quando tive fome não me deu de comer, quando tive sede não me deu de beber, quando estava nu não me vestiu, quando não tive enfermo não foi me visitar. Ele dá sempre parâmetros práticos, reais. Então, quando fizemos isso? Quando você não assistiu os pequeninos irmãos. Enfim, tem outras pessoas que acreditam que isso também é só para um povo específico pós-arrebatamento, mas não importa o que você crê no viés teológico. A questão é, tudo o que ele falou é prático, é sobre trabalhar, viver realmente. Você acredita que Deus te chamou somente para trabalhar por uma carreira promissora? Somente porque ganhar dinheiro? Essa cultura presente hoje, muitas vezes dentro das nossas comunidades de fé, é uma subcultura da nossa sociedade. Então a nossa sociedade busca com todas as forças aquela mentalidade do estude numa boa escola, para você ter um bom trabalho, para você ter um bom emprego, para depois você ter mais grana, mais carro, mais casa, viagens. Para quê? Mais, e a gente esquece daquele que não tem nada demais, entendeu? A gente se esquece do propósito, porque a nossa cultura nos diz que o dinheiro é a solução de todas as coisas. Então a gente muitas vezes entra dentro da nossa vida como igreja, vida com Cristo, e entra nesse mesmo looping, com a cultura da terra. A gente, não, eu vou fazer tudo para um dia, quem sabe, trabalhar por um propósito. Para um dia, quem sabe, colocar o reino em primeiro lugar. Está vendo que está errado? A gente quer fazer o inverso, a gente quer fazer o tudo para depois colocar ele em primeiro. Numa ordem inversa. E para que você viva isso, você primeiro precisa entender a tua cultura. A gente vai falar aqui nessa playlist do Go Deeper sobre possibilidades, sobre modelos, sobre como fazer isso como um funcionário, como um provedor de serviço. Você que está querendo mais, você vai ter esse conteúdo aqui. Mas a questão é, a primeira camada é cultura. Se você não tiver metanoia, não voltar, entender techuvá, voltar à origem, não vai adiantar nada. Não estamos falando aqui sobre modelo, não estamos aqui falando sobre somente uma fórmula para você trabalhar por algo. Estamos falando sobre algo que é muito sério. É o Evangelho do Reino, é sobre viver uma vida com mais sentido. Tá bom? Então, essa foi a aula Cultura e Impacto na Sociedade. A gente deu alguns parâmetros aqui sobre o que Cristo falou que muitas vezes nós não entendemos. Mas se nós entendemos, imagina só os 2 bilhões de cristãos no mundo se ajustarem para viver isso, vai acontecer algo muito grande. Então, se você assistiu até aqui, dá um like, compartilha com aquele que precisa desse tipo de conteúdo. E se você quer acompanhar toda essa playlist e não perder nada daqui para frente, tem um link aqui na descrição que você vai participar do nosso canal no Telegram. Lá não é aquele canal que vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, um monte de informação. Não, é um conteúdo só para quem realmente quer
ir mais fundo, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e vá fundo!